Hoje nos Estados Unidos é o Dia Nacional da Oração. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências que tive com a oração. Antes, porém, tenho que dizer que a oração é a comunicação sagrada que nós temos com Deus, nosso Pai Celestial. Na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, nós oramos ao nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo. Depois de oferecermos as súplicas da nossa alma, nossos anseios, nós terminamos em nome de Jesus Cristo. Parte muito importante da oração é reconhecer as bênçãos que temos recebido. E eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que tive ao longo da minha vida, onde a oração literalmente salvou a minha vida, ou das pessoas que estavam perto de mim. A primeira experiência que tive com oração, que eu lembro, foi no meu lar. Eu cresci num lar onde os pais eram fiéis, por isso meu pai e minha mãe sempre oravam em família e nos ensinaram a orar individualmente. Também na igreja eu aprendi com as minhas líderes da primária que eu podia fazer uma oração e que o Pai Celestial ia me ouvir. E estava nessa ocasião, eu e meu irmão Juan brincando, nós temos apenas 1 ano de diferença, e a brincadeira era a seguinte, talvez não seja uma boa ideia para você ensinar esse tipo de brincadeira para os seus filhos. Mas enfim, nem sei se alguém tinha ensinado a gente. O fato é que a nossa brincadeira era: eu subia um degrau da escada, abria as pernas, meu irmão passava por baixo, ele então no próximo degrau abria as pernas e eu fazia o mesmo, até que no último degrau da escada, quando eu passei por debaixo das pernas dele, eu levantei mais rápido do que devia, ou antes, do que devia. E o meu irmão rolou escada abaixo. Eu lembro que naquela ocasião fiquei extremamente preocupado, pensando que havia matado o meu irmão, porque ele estava lá embaixo da escada, não sei se desacordado, eu não lembro bem da situação. O que eu lembro é que tive uma forte emoção e preocupação pensando que tinha matado ele. Não sei onde estavam meus pais, meus outros irmãos nessa ocasião, só sei que fui para o quarto e que eu chorei muito e roguei ao Pai Celestial que, por favor, preservasse a vida do meu irmão. Nessa ocasião, eu senti a resposta de Deus através de um sentimento de paz. Foi um calor e uma segurança que ultrapassam a minha capacidade de escrever para vocês. Mas o fato é que naquele momento eu soube que Deus existia, que Ele me amava, que Ele se preocupava comigo e que tudo ia ficar bem com relação ao meu irmão. Meu irmão ficou bem, casado, tem 4 filhos, foi bispo, é um homem excelente. Então não causei nenhum dano ao meu irmão naquele acidente. Mas aquela situação serviu de estopim para que eu tivesse outras experiências espirituais. Eu sabia que havia um Deus que me conhecia e que ia me ajudar nos momentos de necessidade. E esses momentos foram muitos durante a minha vida. Em uma ocasião, nós recebemos um telefonema dizendo que o meu avô ele estava no hospital. Imediatamente eu procurei o lugar mais reservado da casa. E o único lugar privado que tínhamos naquela pequena casa onde 8 pessoas viviam, meus pais e meus irmãos, era o banheiro. Então fui até o banheiro e ofereci uma súplica sincera ao Pai Celestial. E naquela ocasião eu senti que o meu avô já não estava mais entre nós. E não havia nenhum motivo para crer que ele havia morrido. Porque meu avô era um homem muito saudável, ele trabalhou até o final da vida dele com muito vigor. E a resposta que recebi, ela foi tanto informativa quanto consoladora. Porque ao mesmo tempo que Deus
ele me fez saber que meu avô já havia morrido, também me deu uma paz que excede todo o entendimento. Eu amava muito meu avô. De fato, eu nasci no mesmo dia que ele. E quando minha mãe chamou todos nós para fazermos uma oração em família a favor do bem-estar do meu avô, ela pediu que eu fizesse oração. E na oração eu orei ao Pai Celestial para que meu avô fosse bem recebido no mundo dos espíritos. Quando terminei a oração, minha mãe olhou para mim e disse: "Por que você falou uma coisa dessas?" Bom, porque eu sabia que meu avô já não estava mais entre nós. E isso foi se confirmado depois. As experiências que tenho com a oração não são raras, porque todos os dias eu dobro meus joelhos e oro ao Pai Celestial, ao acordar e antes de dormir. Oro antes das refeições. Meus pais também me ensinaram que eu devia orar antes de sair de casa. Portanto, antes de dirigir, antes de pegar o ônibus, antes de ir para a faculdade, qualquer que seja o evento, eu tenho uma oração no meu coração. Eu aprendi que Deus, Ele sabe todas as coisas e deseja muito nos abençoar, mas Ele quer que façamos a nossa parte. Por isso, as minhas orações antes das provas ou antes de um jogo esportivo, elas não necessariamente eram respondidas da maneira que eu queria. Muito dependia de meus esforços, por exemplo, para passar numa prova ou meu treinamento para poder ir bem no esporte que eu estava praticando. Também aprendi que nem todas as orações são respondidas no tempo e na forma que eu quero. Algumas perguntas que tinha sobre o Evangelho e sobre a história da igreja, elas vieram muito tempo depois de quando a pergunta ela foi formulada. E eu entendi que Deus é muito sábio, porque havia necessidade de eu compreender alguns conceitos e de entender algumas coisas antes daquele conhecimento. Se Deus tivesse revelado a resposta que eu desejava imediatamente, provavelmente eu não ia compreender ela. Seria mais ou menos como olhar além do marco. E as escrituras dizem, né, que os judeus olharam além do marco e por isso eles não conseguiram compreender os muitos mistérios que Deus tinha dado. E embora tenha sido difícil lidar com alguns desafios, eu sabia que Deus, ele estava perto. Então, mesmo quando a resposta ela não vem especificamente do jeito que você quer, você ainda pode saber que Deus está te ouvindo e que Ele tem um plano para a tua vida. Orei a favor de algumas pessoas, mas essas pessoas elas têm o arbítrio delas. E mesmo o poder, glória e amor de Deus não pode alterar o curso que elas decidem seguir, porque Deus concedeu a elas o poder de escolha. Eu vi o poder da oração de forma abundante, antes da minha missão de tempo integral, durante o tempo que era missionário e depois. Eu sei que Deus, Ele nos ama. Quando eu fui escolher um curso superior, né, para fazer, qual faculdade que eu devo escolher, o que Deus quer para mim. Estudei minha bênção patriarcal, pedi conselhos e orei muito. Jejuei e orei para que Deus me mostrasse qual profissão eu deveria escolher. Mas a resposta não veio. Na verdade, os céus pareciam completamente em silêncio. E eu fiquei perturbado porque eu já tinha tido tantas experiências com oração e sabia que Deus, ele respondia, principalmente para grandes decisões, mas naquela ocasião, não. E esse silêncio divino me fez entender a escritura que está lá em Doutrina e Convênios, que nós não devemos ser compelidos em todas as coisas, mas fazer muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Deus, Ele quer ver as coisas que nós vamos fazer, sem precisar ser empurrado espiritualmente para tudo. Então, depois de fazer o melhor que eu podia, decidi fazer um determinado curso, já que o prazo para escolher estava chegando. E depois de eu ter tomado a decisão,
veio a confirmação celestial, dizendo que eu havia feito a escolha correta. E fui grato a Deus por Ele ter permitido que eu exercesse o meu arbítrio. Muitas vezes as respostas às orações vêm através de outras pessoas. Eu lembro uma ocasião que estava no templo, faminto. Não sei por que naquele dia eu não tinha comido, não sei se tinha terminado um jejum ou se tinha ido apressadamente para o templo e não tinha tido tempo de me alimentar, mas estava lá na hora de começar os trabalhos no templo. Eu fiquei tão grato como quando uma irmã, que eu nem conhecia muito bem, mas era membro da minha estaca, se aproximou de mim e me trouxe alguns salgados deliciosos, talvez os salgados mais deliciosos que eu já tinha comido, e me deu de comer. E como aquela irmã sabia que eu estava faminto? Talvez ela não soubesse, mas tenho certeza que ela tinha uma conexão com Deus e que ela estava atenta para ser as mãos dele. E ela me abençoou naquele dia. Irmãos, nós também podemos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Nós podemos orar ao nosso Pai Celestial para que Ele nos conduza e nos ajude a servir o próximo. Eu sei que uma oração sincera, ela é sempre respondida. Mas nós precisamos estar dispostos a, depois de fazer a oração, levantar e trabalhar duro para que aquela bênção se realize. Testifico para vocês que existe um Pai Celestial. Ele está atento às coisas que acontecem na nossa vida. Ele quer ouvir nossa oração de gratidão pelas muitas dádivas que Ele nos concede, todos os dias. E Ele está ansioso para derramar bênçãos, mas nós precisamos pedir a Ele. Algumas bênçãos vão vir antes que terminemos a oração. Algumas bênçãos vão vir depois de muitos e muitos anos, talvez até numa outra vida, mas ela sempre vem. Prometo para vocês que Deus, Ele vai ensinar você o que pedir em sua oração. Para terminar, tem uma outra experiência, como falei, tenho muitas, mas essa, eu estava indo para a conferência de estaca, era a sessão do sacerdócio, peguei um ônibus e desci no ponto, mas antes de descer no específico ponto da capela, da sede da estaca, eu estava morando em Santos nessa ocasião, então era a capela do Jabaquara, nós chamamos, né? A sede da estaca. Eu tive a sensação de que devia orar pela minha segurança e pela minha saúde, especificamente por isso. Então lá no ônibus mesmo, fechei o olho rapidinho e fiz uma oração na mente. Pai, abençoa-me com segurança e saúde. Desci e caminhei normalmente. Era necessário que eu cruzasse a rua. Então apertei o botão para poder atravessar de forma segura, esperei o semáforo ficar vermelho para os carros e na faixa de pedestre estava atravessando. Como era uma avenida grande, eu não estava olhando mais para os carros da minha direção, porque eles deveriam parar, né? E estava olhando para o outro lado, onde eu deveria cruzar. Né? Os carros estavam vindo na outra direção. E enquanto eu estava caminhando, eu senti algo em cima dos meus pés. O meu corpo se retorceu e quando eu olhei para baixo, cadê meu pé? Não estava lá, estava uma roda enorme de um carro, aqueles carros besta, sabe? Devia ser uma besta que estava dirigindo aquele carro, porque parou em cima da faixa, em cima do meu pé. E era aqueles carros de condução, né, que levavam pessoas. Não sei se isso tem na sua cidade, mas eles colocavam pessoas naquele carro grande e levavam para um lado para o outro. Menor que o mini ônibus, mas enfim, servia como condução de muita gente. E ele parou em cima do meu pé e não percebeu. E eu lá, ó, batendo, né, no vidro, não conseguia nem falar, estava em cima do meu pé. Quanto que será que pesa aquele carro? Não sei, era muito. Para mim pareceu demais. Parecia que lá dentro estava cheio de elefante. Muito pesado. E o cara não estava entendendo nada. Até que alguns irmãos que estavam vindo atrás falaram, vai para trás, vai para trás. E quando ele deu marcha ré,
Eu tirei meu pé e vi, caminhei um pouco com a ajuda dos irmãos até a calçada, tirei meu sapato e tudo bem. Meu pé estava inteiro, estava ardendo, mas estava ok. Assisti toda a reunião, voltei para casa, contei para minha mãe o que havia havido, ela falou, vamos para o hospital. Fomos. Tirou uma chapa, meu pé estava normal, não tinha acontecido nada. E isso foi pouco antes de eu ir para a missão de tempo integral. Se meu pé tivesse quebrado naquela ocasião, talvez teria demorado um pouco para embarcar para o campo missionário. E algumas oportunidades que tive, eu teria perdido, né? De encontrar algumas pessoas, de estar com alguns companheiros, enfim. Tudo aconteceu no tempo certo. E Deus protegeu meu pé, protegeu minha saúde. E eu fiquei grato porque naquele momento, depois do hospital e depois de ver que estava tudo bem, eu lembrei. Deus, ele me ensinou que eu deveria fazer essa oração. Então confie em Deus, esteja em espírito de oração e revelação. Quero ouvir as experiências que vocês têm de oração. Deixa aí nos comentários. Obrigado por assistirem esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais.